Há 5 anos, a Infine nasceu com um propósito: transformar vidas através da beleza das semijoias. Aqui você encontra acessórios banhados a ouro 18 quilates, prata, ródio negro e ródio branco, que não são apenas peças, mas símbolos de força, autoestima e sofisticação. Porque acreditamos que cada mulher carrega sua própria luz e ela merece brilhar todos os dias em cada detalhe. Na Infine, além de escolher joias que traduzem sua essência, você pode ser parte de algo maior, tornar-se consultor Infine e empoderar mulheres todos os dias através do seu trabalho. Atendimento na loja física, Rua Pedro de Toledo, 798 em Lins. WhatsApp 14 98208 8287 ou com as consultoras Infine. Existem momentos que pedem um cuidado especial. Um espaço acolhedor, bonito e preparado para receber faz toda a diferença. E é exatamente isso que você encontra na Casa Rosa Beauty. Um ambiente pensado para valorizar sua beleza e tornar cada detalhe único. Maquiagem assinada por Flaviana Coutinho e cabelo por Paula Smaniotti. Profissionais que transformam autoestima em experiência. Na Casa Rosa Beauty, cada produção vai além de estética. É sobre sentir-se confiante, especial e prontas para viver momentos inesquecíveis. E o melhor, com toda a estrutura para noivas, madrinhas e convidadas. Casa Rosa Beauty, Rua Vereador Joaquim Rocha, 210, em Lins. Por trás da Aninha Store existe uma mulher empoderada que, assim como você, acredita na força feminina e no poder de transformar sonhos em realidade. Mais do que moda, a Aninha Store é sobre autoestima, sobre se sentir bem em cada fase da vida. São peças pensadas para valorizar cada detalhe da sua beleza, seja no slim, no plus size ou na moda íntima. É acreditar que cada mulher tem a sua própria essência e que a moda é uma forma de expressar quem somos, fortes, únicas e cheias de atitude. Hoje, a Aninha Store está presente em 3 lojas em Lins, além de Promissão e Penápolis, sempre levando moda feminina com carinho, qualidade e propósito. Aninha Store, moda feita por uma mulher que acredita em você, para mulheres que acreditam em si. No parto, estudos comprovam que o ambiente faz mais do que acolher, ele transforma. Se num momento tão singular sabemos da importância do ambiente, imagina os impactos que ele pode causar no dia a dia. Na AT Casa e Presente, assim como para nós, cada detalhe importa. Você encontra uma curadoria especial em decoração, presentes e ideal para compor mesas acolhedoras, decorar com personalidade e receber com charme quem você ama. E tem mais, assessoria gratuita para ajudar você a escolher exatamente o que o seu lar precisa, seja para o dia a dia ou para aquele momento tão especial como uma lista de casamento. Visite a AT Casa e Presentes no Pátio San Marino, em Lins, e transforme seu ambiente com acolhimento e estilo. Atendimento de segunda a sábado, das 10 às 20 e aos domingos até às 16. Quem está do seu lado durante todas as mudanças externas e internas do corpo?
Isso importa? Mais do que as próprias mudanças. Está no ar mais um Pode Uma Nascer, o podcast que dá voz ao protagonismo feminino. Eu sou a Marina. E eu sou a Amanda. E hoje a gente recebe duas mulheres incríveis, duas nutricionistas, duas mães, com histórias completamente diferentes, mas com algo em comum, que foi viver uma gestação e um parto saudáveis, ativos, e a gente vai conversar sobre isso, sobre também a maternidade real. Sejam bem-vindas, meninas. Patrícia, Lana, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. O prazer é nosso. Muito bom, gente. Bom, a gente sabe que existem as expectativas e as realidades, né? Tanto da parte profissional quanto da parte pessoal. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho de como é, né, ser nutricionista, saber toda a teoria disso, mas como que é viver isso na prática durante a gestação e depois durante o parto e pós-parto, que a gente sabe que são momentos que a gente precisa reforçar ainda mais a questão alimentar, né? Bom, eu sou Patrícia, né? Sou mãe da Betina. Ela tá com 1 ano e 4 meses. Eu vivi o processo de gestação, assim, muito tranquilo, sem muitas intercorrências. Porém, né, quando a gente tem toda a teoria e na hora de pôr na prática, não é tão fácil assim, né? Sejam por questões práticas do dia a dia, né? Porque a gestação... Tem dia que você tá menos disposta, tem dia, né, que você não tá um pouco mais enjoada e aí ali aquele cheiro da comida também acaba te enjoando. O próprio tempero, né, enfim, são várias coisinhas que vão impactando. E assim, na minha gestação, eu não tinha fome, né? Então, assim, aquela coisa que às vezes muitas gestantes falam, eu tenho muita fome, muita vontade de comer e tal. Eu não tinha fome. Então, assim, parece que eu comia um pouquinho, aquilo já me estufava muito. E mesmo tentando fazer o máximo possível, não digo que foi 100%, porque assim, né, não foi. Tentei ao máximo, né, naquilo que a gente sabe que é o necessário. Porém, algumas coisas saem ali do comum. E mesmo assim, eu tive um ganho de peso acima do esperado, tive um inchaço acima do esperado. Sei, assim, que poderia ter feito mais, né? Mas, assim, não é tão fácil dizer, não, tudo que eu sei ou tudo que eu preciso fazer, eu fiz 100%, né? A gente sabe que tem... aí a realidade que não é a gente faz o melhor possível naquele momento, né? Ter a teoria é muito bom, mas a prática é diferente, né? E isso eu sempre falo pra Marina, isso que eu não sou mãe ainda, né? Então, muitas coisas que eu falo... são coisas mais técnicas, isso é bom. Só que quando a gente passa por aquele episódio, a gente vê aquilo com muito mais empatia e isso faz a gente ser um profissional melhor, né? Então eu sou ansiosa para viver tudo que eu falo na prática também, né? E para você, Alana, como que foi? Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você e como que foi essa gestação? Foi um pouquinho diferente, foi um né? pouquinho diferente. Eu me chamo Alana, sou mãe da Aurora, de 1 ano e 5 meses, quase da mesma idade da Betina. A minha gestação já foi um pouquinho mais complicado, porque eu já iniciei com diabetes gestacional. Então, desde o início, eu soube que eu teria que cuidar da minha alimentação ao máximo que eu pudesse durante toda a gestação. Porque desde os primeiros exames, a Aurora já estava com um percentil um pouco mais alto. Então, eu acho que eu acabei preservando até demais a minha alimentação. Tanto que eu falava assim, eu não quero ter desejo. Porque imagina eu ter desejo de um doce. E aí, eu fiquei um pouco até paranoia com essa situação do diabetes gestacional. E eu tive outras intercorrências como uma anemia um pouco mais grave no final da gestação. Mesmo tendo um cuidado muito grande. Então, não estava nas minhas expectativas ter essas questões, assim, na minha gestação. Eu tava esperando ter uma gestação um pouco mais fácil de lidar. Eu não tive enjoos, nem nada do tipo, mas foi mais essa questão do diabetes gestacional e também do quadro de anemia no final, que acabou saindo um pouco de fora ali do que eu tava esperando. Assim, o que a gente escolheu trazer vocês, porque a gente poderia muito bem trazer profissionais, né, assim como vocês, pra gente falar da técnica, mas eu queria muito trazer também essa parte da realidade, que
porque a gente viveu com vocês, a gente conhece, então a gente sabe também que tem um lado humano, porque o que acontece? Muito se fala da técnica e muito a gente também tá vivenciando isso no Instituto, assim, a cada dia mais. Que a gente fala da técnica, a gente mostra a técnica, mas a realidade é totalmente diferente, a gente precisa trazer isso. Então, por isso que a gente queria trazer a história de vocês também, obviamente, como profissionais qualificados que vocês são, vocês vão trazer informações, de certa forma, técnicas, mas é isso, né, gente? Porque eu sei que muitas mães acabam se culpando, inclusive, né? Pelo início ali da introdução alimentar não ser muito legal, pela gestação, muitas vezes ou consumir alguns tipos de alimento que na teoria não seriam muito bons, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, como que é essa realidade e o que impacta, né, essa alimentação e tudo mais, e a importância da gente fazer também dentro do que a gente consegue psicologicamente, né? Porque isso acaba abalando emocionalmente também, né, a gente. Eu falando um pouco assim da minha prática, né, profissional e também a minha fala é parecida com a sua, com a da Amanda também, que depois de ser mãe, depois de ter passado pelo processo de gestação, as gestantes que chegam até mim para atendimento, eu tenho um olhar hoje diferente. Né? Eu tenho uma sensibilidade maior, né? Porque eu entendo aquele processo, né? Nem todo mundo é igual, claro, mas eu sei. E muitas vezes elas vêm, a médica brigou porque eu ganhei muito peso. Sempre, né? A maioria dessas queixas, assim. E a gente sabe que a alimentação, ela não é só o fato de ter o alimento, né? O que implica também atrás, né? De adquirir esse alimento, né? Questões financeiras ou questões culturais, né? São várias coisas que estão ali por trás, né? Então, muito mais eu falo do que nutrir é ter esse olhar enquanto profissional da saúde, enquanto mãe, né? Enquanto mulher, de entender a realidade também de cada uma, né? E se colocar no lugar. Porque hoje, né? A gente aplica ali a teoria, fala do que deve ser feito, né? Do que precisa ser feito. Mas até essa pessoa conseguir, tem vários passos aí, né, que são dados. E a alimentação é muito importante na gestação, né? Sim. Não é que a gente está aqui falando, não, né? De jeito nenhum, né? A gente precisa seguir ali, porque, igual a Luna falou, diabetes gestacional, hipertensão arterial, sim, nós temos outras, né, disfunções e tudo mais. Isso implica diretamente na gestação e também no bebê, no parto em si, né? Em algumas situações como diabetes, pressão alta, né? Hipertensão, a gente precisa adiantar o parto, né? Isso vai trazer repercussões tanto maternas quanto para o bebê, né? Então, a alimentação, exercício físico tá ali principal, é o né? Mínimo. É o mínimo. Só que, assim, o que a gente tá querendo dizer é que nem sempre vai ser perfeito. Sim. Né? E tá tudo bem. E eu acho que é isso que faz parte. Porque, como a Paty falou, a gestação, ela vai oscilar. Sim. Primeiro vem enjoo. Nem todo mundo passa, né? Mas tem aquela fase, muitas gestantes perdem peso. Sim. Né? E aí, depois vem... Nossa, hoje eu atendi uma paciente, ela... Não tô conseguindo beber água, igual você falou. Por quê? Já tá tudo apertadinho, já tá no final da gestação. Sim. Então, durante a gestação, isso vai ser adaptado, né? E você teve também a autoimune, né, Alana? Isso, exatamente. No meu caso, eu já tinha uma doença autoimune, né? Eu tenho. E aí era um cuidado ainda maior que eu precisava ter, porque eu tenho uma sensibilidade a glúten e a lactose. Então, imaginem, nada de açúcar, de glúten, de lactose, e tendo todo esse cuidado, né? Pensando na formação do bebê, como a Amanda falou, que a gente precisa preservar esse lado também. Infelizmente, nem todas as gestantes conseguem ter esses alimentos que são indicados, né, para cada trimestre da gestação. A gente tem grupos, mas infelizmente que não estão a acesso de todas, né? Mas para mim, eu consegui até que controlar de certa forma bem. Não digo que foi
muito fácil, mas eu sempre tive muito apoio também, que é muito importante, porque às vezes a gente tá cansada, né? E pra gente ter um prato colorido ali todos os dias, demanda um certo esforço também, né? Total. Muito. Um certo grande Muita esforço, né? dedicação, muita dedicação. Muita dedicação. E como que foi essa parte da organização pra vocês, até no pós-parto, né? Porque assim, eu vejo que muitas mulheres acabam, desde a amamentação, que a gente sabe que também é muito importante a gente ter uma nutrição, né, melhor, adequada, porque vocês veem, falando de mim, durante toda a gestação e a amamentação, eu mantive um peso super bom, super adequado. Foi o desmame e pronto. Mantive a mesma alimentação, mas o peso foi cada vez mais aumentando, né? Como que foi isso pra vocês, assim, esse pós-parto, essa organização? Porque, pra mim, né, particularmente, eu acho que uma das coisas mais difíceis de manter a boa alimentação do Conrado foi justamente a organização. Organizar as marmitinhas já, porque é muito difícil naquele dia a dia, com criança pequena, a gente se organizar, né? Eu falo que o ponto-chave para uma alimentação, assim, para quem tem essa vida mais corrida, é a organização. E planejar e organizar, né? Às vezes, uma tarde ali de um fim de semana que você vai... Não é perder, né? Que você vai ganhar, na verdade, investir. Mas fazer algumas coisas, deixar pré-preparado ou congelar, se a pessoa não tiver objeção em comer, né? Comida ali congelada, depois, né, para esquentar, é o que ajuda. No meu caso, eu fiz isso. Então, ainda na gestação, imaginando já, né, o pós-parto, puerpério, eu fiz algumas comidas. Não, eu já preparei marmitas, congelei e deixei aquilo ali, pelo menos para o período ali, pensando no puerpério, 15, 20 dias. E me ajudou. Então, ótima assim, dica, né? Sensacional. Então, assim, para fazer um arroz é mais fácil, né? Para fazer ali, descongelar um feijão. Então, as misturas, que eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho, já estavam prontas. E a verdura também já comprava ali, deixava lavada. E também bastante coisa cozida, que também durava mais. Não precisava fazer todos os dias. Durava pelo menos uns 2, 3 dias. Então, isso me ajudou muito. E assim foi. E aí, depois que a Betina iniciou com a introdução alimentar, eu segui mais ou menos no mesmo esquema, porque até um ano, né, a comida era separada, porque não tinha nada de sal, né? Então, eu congelava em cubos de forma de gelo, que ficava os quadradinhos já prontos, e ali no dia eu ia descongelando. Então, já tinha uma variedade de alguma comida pronta, pelo menos para uma semana ali. E aí a gente ia revezando assim. E para nós, no caso, ia se virando, né? Mas sempre tentando manter organizado, adiantado alguma coisa ali no fim de semana, algum dia que desse um pouquinho mais de tempo. Uhum. E você, Alana? Já no meu caso, eu tive o privilégio, né, de ter ajuda com essa questão alimentar. Minha sogra, minha mãe também me ajudaram bastante. Mas a minha realidade no puerpério foi um pouco diferente, até com a alimentação. Eu tive muita dificuldade. Eu acho que tudo que eu restringi durante a gestação, no puerpério, me deu vontade de comer de tudo. Tanto que eu tive um ganho um pouco significativo de peso, porque na gestação em si, eu acho que eu ganhei 7,5 kg no máximo, foi muito pouco. Mas no puerpério, eu acho que não sei, o choque de realidade, a mudança na rotina, então eu comecei a consumir algumas coisas que não estavam ali muito no meu dia a dia, no meu planejamento, até que eu me vi num quadro que o meu médico falou: Alana, sua autoimune tá piorando. Então foi quando, acho que a Aurora tava com uns 4, 5 meses, que eu voltei pro foco alimentar de novo. E aí é onde vinha muita cobrança de mim mesma. Nossa, como eu, nutricionista, me deixei a chegar a tal ponto, né? Então me veio uma cobrança muito grande. Já na introdução alimentar da Aurora, o que a gente fazia? Essa organização, né? De final de semana, um domingo, a gente pegava e cozinhava absolutamente tudo para ela. A Aurora, eu tive um pouco de dificuldade com a introdução alimentar dela. Ela teve acompanhamento de uma nutricionista materno-infantil, que é muito importante. E a gente seguia 100% o que ela passava, só que a Aurora, ela não teve uma boa aceitabilidade. E aí, foi quando começou, acho que a pior cobrança comigo mesma. Eu vi que você teve, a Betina foi mais tranquilo na introdução. Muito tranquilo. Olha como que é, né? A realidade. Porque eu lembro que a gente conversava sobre o fato de... A amamentação, pra mim, foi muito tranquilo.
E pra mim foi bem difícil. E eu via que a introdução da Betina tava ótima, enquanto a introdução da Aurora negativa. E eu ficava muito preocupada. Além dela não querer comer, ela ficou um pouco doente. E isso também dificultou, a pediatra falou. Mas eu me cobrava muito. Eu acho que eu nem conversava muito com as pessoas sobre isso, mas eu via assim, sabe, alguns vídeos assim de umas mães na introdução. E eu pensava, nossa, a Aurora não come assim, né? Onde eu tô errando? Eu acho que a gente pensa isso. Ela começou a comer certinho mesmo, bonitinho, acho que depois do primeiro ano de vida dela. Então, você tá vendo? Foram 6 meses de muita insistência, né? Pra até que, enfim, ela começar agora que ela tá 100%. Esse bate-papo é muito gostoso porque a gente traz isso, que por mais que a gente saiba da técnica, algumas coisas, elas vão sair um pouco do esperado e que cada um é diferente do outro, né? Cada um vai sentir mais em uma coisa. Exato. Né? Igual eu penso assim, ó. O parto. Legal, parto vai passar. Vai ser 1, 2, 3 dias, vai passar. A amamentação, vai um tempo maior. Sou consultora em amamentação, sei como pôr o bebê. Será que eu vou gostar? Será que eu não vou achar um saco amamentar? Sim. Provavelmente. Possibilidade. Sim. Será que vai machucar? Será que eu vou ter uma baixa produção real? Porque eu já tenho alguns indícios? Não sei. Então, assim, a gente saber, e eu acho muito importante isso, talvez, como a Alana falou, não quis compartilhar com ninguém, compartilhar. Porque você ali não é uma nutricionista, você é a mãe. Exatamente. Ali eu não vou estar como uma consultora de amamentação, vou estar como a mãe da mãe. A Marina me ajuda, a Maiara me ajuda, alguém vai me ajudar. Sim. Entendeu? Porque a gente precisa também desse olhar de fora, dessa ajuda de fora. Porque quem tá de fora tá vendo coisas que talvez a gente não tá enxergando quando tá passando aquela situação, né? Então, assim, a amamentação pra mim não foi tão fácil, mas a introdução foi. Sempre uma coisa, né? Vai puxar, vai pegar mais que a outra. Eu acho que isso talvez seja a beleza da maternidade, né? Pensou se for tudo 100%? Mas tem graça. Que é isso mesmo. Porque se a gente parar pra pensar, né? A maioria dos profissionais vai trazer lá uma coisa meio regrada. Aqui é o planejamento que tem que sair e tal. Mas tem coisa que não vai sair, né? Exatamente. Não tem como. Então, por mais que a gente entenda, né? Toda essa parte de como funciona, etc. Por exemplo, pra mim, eu achei que a introdução do Conrado até... sei lá, acho que até uns 2 anos. Enquanto ele mamou, vamos por assim, era tranquilo. Ele comia o que a gente oferecia, eu consegui dar a alimentação que eu não tive, então consegui colocar tudo. Gente, depois, sei lá, acho que ele largou o peito e aí foi muito difícil. Porque aí ele queria comer todas as outras coisas, uma fome absurda pra comer tudo, uma ansiedade, assim, de você vê que ele fala, caramba, acabei de te dar uma coisa pra comer, Ele fala assim, mãe... uma coisinha gostosa pra comer. É o dia inteiro. Então, assim, é complicado, né? Porque a gente se cobra muito. Eu tenho uma seletividade alimentar bem pesada. Também. Preciso passar com eu você. e a Amanda é tipo a mesma coisa, né, Amanda? A gente, tipo, muitas coisas a gente não come, não consegue não se dar muito bem com texturas e tal. E eu não queria que o Conrado tivesse isso. Então, eu me cobrei muito pra aquilo e tudo mais. E por um tempo eu consegui. Mas aí, a gente se pergunta justamente o que você falou. Mas onde eu tô errando? Eu tô fazendo tudo que estão me falando pra fazer. Mas alguma coisa... E não é, né? Muito também é da aceitação da criança. Como que é isso, né? Tecnicamente falando. Vai também das fases, né? As crianças têm uma mudança, né? Da questão de aceitação, da questão de novos alimentos. Então, por exemplo, até 1 ano, né? Para quem não dá sal. Então, quando ela começa a comer, depois já é um outro paladar. Tem uma influência também, por exemplo, de repente oferecer o açúcar, né? Hoje a recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria é que não se ofereça antes dos 2 anos. Exatamente. Né? Mas aí se oferece, também pode ter uma interferência na aceitação. E aí, conforme na fase, mais ou menos até a fase escolar ali, essa criança ela começa a desenvolver uma certa resistência, uma certa seletividade, né? Então, também tem a ver com a fase, né? Também um pouco do exemplo em casa, né? Isso, com certeza. certeza. Acho que o que mais também talvez me pegue é esse exemplo em casa. Então,
né? Porque somos adultos e temos que fazer aquilo, né? Exatamente. Mas isso vem muito da nossa infância também. Sim. E às vezes da gestação, né? Isso tecnicamente também, né? Vocês podem falar melhor que a alimentação na gestação vai também influenciar na vida adulta, né? Com certeza. Então, assim, é uma das coisas que a gente costuma abordar, da importância da gestante ter uma boa alimentação, porque vai influenciar também no paladar da criança. Ai, meu Deus. Amanda, vai ter que gostar de verde. Verde Vou tá gostar, faltando. vou gostar. Então, assim, como a Patrícia falou, essa questão das fases. Vou falar da beterraba. A Aurora, ela passou uma fase que ela adorava beterraba. Aí outra fase que ela não queria nem ver beterraba. Aí agora ela já voltou a gostar da beterraba. Então eu vejo que muitos saltos de desenvolvimento também acabam dificultando essa questão alimentar. Eu tenho amigas que são mães e me falam assim, Alana, ela não aceita mais fruta que ela amava. E aí entra no que nós nutricionistas, principalmente o nutricionista materno-infantil, ele vai saber aconselhar de forma melhor, que é sobre a reintrodução em texturas diferentes, formas diferentes. Exatamente. E aí a criança pode voltar a consumir. E aí depois você vai voltando a dar fruta ali in natura, porque muitas mães, o que é que elas fazem? Começam a dar em shake, né? Batem, fazem suco, para a criança voltar pelo menos na questão do sabor daquele alimento. E aí ela volta, na maioria das vezes, se tiver um profissional para, né, aconselhar, a criança vai voltar a consumir bonitinho de tudo. Eu vou fazer uma introdução alimentar. Eu acho que você tá precisando, Amanda. Uma reeducação alimentar. E a orientação também é que não deixe de ofertar. Então, ela falou, ela gostava de beterraba. Mesmo que você faça, ela não coma. Mas não deixe de ofertar. Coloque no prato, converse, incentiva, mas deixa ali, né? E paciência, né? Tem que ter Nessa bastante. fase de 1 aninho, assim, depois eu percebo na Betina, não sei se a Aurora é assim. Tem hora que ela tá comendo normal. De repente, começa a pôr tudo pra fora comida. Aí eu falo, o que tá acontecendo? Eu tava comendo. Aí põe, aí faz graça, né? Aí não quer pegar com a mão, quer explorar, né? Porque também é uma fase de muita descoberta. Então, elas querem participar, quer ver. Tive, né, uma nutricionista materno-infantil e muita gente até criticou, tipo assim, pessoas próximas. Mas sim. você é nutricionista, né? Tipo assim, gente, sou, mas, né, eu quero uma orientação de uma nutricionista materno-infantil, porque ela, né, estuda mais dessa área e tal. E a orientação é sempre assim, oferta esses alimentos em separado, né? Então, nada de misturar tudo, né? Põe separado para a criança conhecer, saber sabor, saber diferenciar. E, às vezes, gente, no dia a dia, você quer que a criança coma, eu quero essa criança nutrida. Não, vou misturar aqui, vou picar tudo picadinho, porque não tá querendo, você esconder, pique. né? Claro, na maioria das vezes, você oferta, né? Mas você percebe lá, às vezes... Não comeu um dia, não tá querendo no outro. Você fala, não, vou dar uma picadinha maior aqui. Tem que misturar. Vou dar uma escondidinha pra comer. Mas cada dia é um dia, né? E às vezes também, né, a gente não vai conseguir ofertar, igual vocês falaram, 100% daquilo. Às vezes vai sair um pouquinho da rotina, mas eu acho ótimo que vocês sempre vão com marmitinhas, né? Eu sei porque a gente, até no aniversário do Conrado, né, todo mundo levou... Isso é ótimo, mas tem dia que não dá, né? E tá tudo bem, porque tem gente, igual a Alana falou no começo, a gente começa a ficar até aflito mesmo com toda essa situação, né? De que precisa fazer acontecer, de que precisa... né, tá tudo bem, aos poucos. Uma orientação profissional também é importante, como vocês mesmos falaram, por mais que a gente saiba, quando a gente tá do outro lado é diferente. E eu acho que o mais legal de tudo isso é saber que são pessoas que são diferentes, as crianças, Exatamente. né? Porque às vezes a gente olha e quer colocar ali tudo numa regra e não vai ser. Não vai ser. E tem uma coisa que a gente escuta de assim, eu não ofereço açúcar, né, até os 2 anos. Ai, mas e se ficar com vontade? A gente escuta muito isso. Mas você dá mas cervejinha tadinha, tá com pra vontade. A criança, como que é? Ela tem vontade daquilo que ela não conhece? Ou isso é um mito? O que vocês acham sobre isso? Eu vou falar pela nutricionista da Aurora, tá? Tá. Ela fala que a criança não tem vontade alguma de alimentos que ela nunca experimentou. Principalmente, eu acho essa questão de doce. Mas assim, aí vamos falar da vida real agora?
Se a gente sai pra tomar um sorvete, alguma coisa, ela pede. Mesmo nunca tendo experimentado. Então, eu acho que isso vai muito da criança. Não sei se a Betina faz isso também, de pedir. Principalmente agora, nessa fase, depois de 1 ano e 4 meses, a gente tem ficado, assim, com o coração partido. E a gente deixa ela bem longe agora. Tipo, Sim. quando alguém tá comendo algo que ela não pode. Porque é uma das coisas que eu mais venho citando. E muito uma curiosidade, talvez, né? Exatamente. Eu acho que é isso. A curiosidade de uma coisa diferente. Porque ela vê ali, ela acha que ela pensa, isso aqui não tá no meu dia a dia, né? E é uma das coisas que eu acho muito importante, principalmente a minha família. Tem uma predisposição a diabetes muito forte. Então, assim, é uma coisa que eu abordo sempre com os familiares. Olha, eu não quero que dê açúcar pra Aurora. Nada, nada, nada. Com isso, eu acho que eu sou um pouco chata. Mas é pensando também no bem-estar e na saúde dela, tendo em vista toda essa problematização que tem na minha família. Então, eu acho que é uma das coisas que eu quero tentar segurar ao máximo é a questão do doce. E é um momento, né? É um momento que vai passar. Mas falando de nutricionista, né? Na época eu também fiz um acompanhamento com uma nutricionista materno-infantil. E ela falou, ó, se você estiver tomando uma cervejinha e ele quiser experimentar, você vai dar? Não. Então por que outra coisa você vai dar? Só que assim, até sei lá, vamos pensar aí, quanto, mano? 1 ano e meio? Eu segurei acho que 100%. Mais, acho que mais, eu Um acho. pouco mais, né? 8, mas Só que assim, eu tinha que brigar com as pessoas. Só que assim, se uma pessoa vai na academia, tem uma boa alimentação, né? Se um adulto tem toda essa rotina alimentar boa, saudável e tudo mais, o que a gente fala? Nossa, queria ser assim igual você, que bom. Agora a criança não. A criança, o que a gente fala? Ai, coitadinho. Exatamente. Só que você pensa, você imagina isso numa criança que começou a introdução alimentar com 6 meses ao longo da vida dela inteira. Sim. Entendeu? Então, assim, não é só aquele momento, mas é justamente pra gente treinar que isso não aconteça, né, no futuro. Então, mas eu tive uma dificuldade muito grande das pessoas querendo, palpitando e falando que não, ai, que coitadinho, vou dar, e não sei o que, deixa eu dar. E assim, eu lembro que teve o primeiro ano, ele não tinha, acho que ele nasceu em junho, então ele já tinha um pouco menos de 1 ano no primeiro Natal, ele ganhou um ovo desse tamanho de Páscoa. Meu Deus. E aí eu não deixei dar o chocolate, todo mundo ficou assim, nossa, coitado, não sei o quê. E aí eles fizeram, tipo, colocou, tipo, uns milhos dentro, assim, tal, que ele amava, ele ama ainda, milho. E ele achou aquilo o máximo, porque ele desembrulhou e o pacote estava cheio de milho e ele nem se importou com o que tinha dentro. Então, às vezes, também a gente acha que, igual bombom. Ai, tá comendo bombom, a criança tá com vontade. Não, ela achou interessante aquilo ali, né? Só que, assim, a gente ainda vê uma dificuldade das pessoas de entender, né? A gente querer muito essa introdução alimentar saudável. Vocês sofreram isso também? Ou por vocês serem nutricionistas, vocês acham que foi mais tranquilo? Não, eu acho que não tem a ver, assim, com o fato de ser. Eu falo que a gente é a chata, né, nesse momento, assim. E tem que ser muito sustentado isso, porque, pra mim, pelo menos, tem coisas que são inegociáveis. Não quero que dá, né? Refrigerante. Não, gente, pra que vai dar um refrigerante? Não tem necessidade, não né? Não tem Nenhuma. necessidade. Esses dias uma comentou assim, tipo, falando alguma coisa de pastel, né? Mas pra que eu vou ofertar isso pra ela agora, né? Tá começando a conhecer os alimentos. Eu acordo, eu deixo tudo pronto, já deixo tudo separadinho. Então, eu não corro muito risco de ofertas diferentes, assim, daquilo que tá estipulado. Claro que se ela estiver em outro local, eu não vou saber. Mas é tudo muito conversado, assim, pra que não seja ofertado, né? Nada industrializado, nada de açúcar, né? Refrigerante. Então, é uma base de uma alimentação mais natural mesmo. Por enquanto, tá dando certo. Vai continuar. A alimentação da Aurora, vamos lá, teve algumas exceções mínimas, tá? Por exemplo, a questão do suco, eu comecei a dar pra ela com 1 ano de idade. Mas suco natural. Suco natural, Não, sim, de suco fruta. também já dei algumas vezes. Mas, por exemplo, a Aurora, ela adora um item não tão saudável. Eu acho que muita gente já sabe. Eu sei. Ó, ela gosta de batata frita. Gente, eu não sei o que eu faço. Não, ela ama. Ela gosta muito mesmo. Só que aí o que a gente faz? A gente limita, né? Uma vez no mês a gente vai sair, né? A gente leva a marmitinha dela, só que se tem ali, né? Porque às vezes sai com amigos e tal.
Aí a gente dá umas 2, 3 pra ela. Mas, gente, ela ama. E aí, se você põe na frente dela uma batata assada na air fry, uma batata cozida e a batata frita, ela quer a batata frita. Claro. Mas Tá vendo? Então, eu vejo que assim, eu tento ao máximo com que ela faça a alimentação do dia, assim, 100%. Mas essas coisas mínimas eu acabo não me cobrando tanto, né? Sim. Porque às vezes fogem do meu controle também. Ela fica muito com a minha sogra, com o meu sogro, né? Então no dia a dia acaba que algumas coisas fogem. E pra não ser tão exigente, né? Eu acabo liberando algumas coisinhas assim. Mas eu acho isso muito importante, porque, né, a rede de apoio faz parte também, né? Aí a mãe decretou, a família decretou, eu não quero que dê esse alimento. Respeitar, né? Sim. Porque é muito ruim quando dá esse alimento escondido. Ai, não conta pra mamãe, não conta pro papai, vem aqui, vovó vai dar algo. É muito ruim. Sim. Né? Além de tudo, você quebra uma confiança de deixar o seu filho com aquela pessoa. Então, é muito importante que a rede de apoio, né, auxilie também nesse processo de alimentação, não só ali no recém-nascido, que a gente bate tanto nessa Sim. tecla, mas mais pra frente também ali na fase da alimentação. Sim. Porque tudo tem um porquê, né? Se não pode comer açúcar até 2 anos, tem um porquê, Tem, né? Então, é muito exatamente. importante, além da nutrição, essa parte de confiança também, né? Sim. Até porque você imagina se você fala pra uma criança, né? Você ensina que você não vai contar algo ali pro pai e pra mãe, que na teoria é um alimento, isso é besta. Mas imagina outras coisas que podem acontecer com essa criança e que ela vai entender e aprender que tudo bem não contar pro pai e pra Não mãe, tem né? dimensão, né? É algo que é muito mais profundo que Sim, parece, né? sim. Então, assim, eu acho que esse é um dos temas que mais eu gosto de falar, porque eu sofri muito com isso e ainda sofro, porque certas coisas a gente não quer que faça por um motivo, porque a gente viu alguma coisa e tudo mais, e as pessoas não entendem, né? Elas querem fazer da forma como elas acham que foi certo em algum momento e tudo mais, e como a Amanda falou, muitas vezes a gente acaba se sobrecarregando porque não deixa a criança com todo mundo, né? Então... E a mãe sempre é louca, sempre é exagerada, Sim. meu Deus, por que Ingrata. tudo isso? Tem um porquê, Tem. né? A gente escuta muito aquilo assim, né? Ai, meu filho comeu e não morreu. Ah, eu nossa, comi e muito. não morri, né? algum morreu, você pode ter certeza. Se tem a recomendação, algum morreu. Que não seja o meu e nenhum, Sim. né? Exatamente. Pode não morrer, mas e o impacto, né? E às vezes também as pessoas não dimensionam, mas talvez uma inserção precoce de um alimento, ou muito, que é muito comum, não sei se a Alana também vivencia isso, embutido, salsicha. Eu escuto assim, na minha casa tem salsicha pro meu filho. Tem esses tipos de alimento porque eu tenho meu filho. Nuggets, Por quê, saudadinho. né? Que esses alimentos têm essa associação com a criança, que seria uma fase que tinha que ter mais cuidado, né? Exatamente. E aí, é mais fácil cozinhar uma salsicha? Rapidinho, 2 minutos lá, não sei, né? Mas pra que eu vou, né, ofertar? E aí é esse respeito, é esse entendimento, né, de quem tá à volta, de quem também auxilia nesse cuidado, de também, né, colaborar. E isso vem até antes da introdução alimentar, na fase da amamentação, por Exatamente. exemplo, né? Não oferecer chás, papinhas, fubá, porque justamente pode sim causar uma obstrução intestinal numa criança, né? Então, assim, não é algo tão simples, assim, mas igual a gente minha comentou, na minha época era normal, fulaninho, igual você falou, não morreu, mas alguém ficou mal, né? Exatamente. Então, se tem a orientação ela deve ser respeitada também, né? Com certeza. Né? E esses dias me fizeram um questionamento. Alana, como que vai ser a alimentação dos seus filhos? Você sempre vai ser chata com a alimentação deles, né? Vão crescer traumatizados, hein? Aí eu vi um post esses dias que eu correlacionei na hora, né? Tá tendo uma inversão muito grande. Então, assim, a criança que come bolo, doces, embutidos, é a alimentação correta, e a alimentação, né, com legumes, verduras, proteínas de boa qualidade, são vistas como alimentação de dieta. Sim. Então tá um quadro invertido, né?
Sim, e aí a criança, como eu falei no começo, é a coitadinha. Exatamente. Mas se é um adulto se cuidando, eu queria ser assim. Nossa, eu queria conseguir comer que saudável, fitness, né? É muito bonito falar. Mas a criança não. Então, assim, eu sofri muito e vocês não têm noção. O Conrado nunca tomou refrigerante, por mim nunca tomará. Né? Mas é muito difícil. Ah, coitado, não pode dar um gole. Não, não pode. Então, assim, eu já fiz, coitado do meu pai, mas já fiz voltar pra trás com danoninho, com essas coisas que ele... Ai, comprei um monte de coisa pra ele. Ai, que bom, o que é? Não, ele não come isso não vai dar isso não. Ah, mas por que, coitado? Então, assim, agora ele experimentou, tipo, chamito, algumas coisas ele já experimentou, mas é algo que eu não dou. Não dou com frequência. Então, assim, as pessoas não entendem por quê. Porque, como a Alana falou, essa criança é feliz se ela come nuggets, né? Batata frita. Senão ela é uma coitada. Então, assim, é difícil a gente colocar na cabeça das pessoas que é por um bem muito maior e que aquilo não vai fazer diferença se a gente substituir por um bom alimento, né? Sim. Então, assim, eu tenho essa dificuldade, assim, demais, porque a minha mãe, por exemplo, vai no mercado pra agradar ele, traz caixa de todinho, tipo, teve uma, agora, última vez que eu fui pra lá, pra casa dela, eu falei, eu não vou levar isso pra não, mas numa emergência, num negócio, não vou levar, ficou lá, por quê? Porque se tem em casa, na correria, o que você faz? Oferece. Sim. É justamente porque que foi até o argumento que ela usou, mas leva, você não dá todo dia, mas uma hora. Eu falei, não, porque aí essa hora começa a ficar algo, tô na pressa correria, tem aqui, vou dar. Então, pra não oferecer, eu acabo nem tendo em casa, né? E assim, eu tenho penado, gente, pra conseguir minimamente oferecer uma alimentação de qualidade. Principalmente nessa idade, assim, que eu acho que pra mim tem sido a mais difícil até agora. Porque por exemplo, tem dia que ele quer morango, por exemplo. Se deixar, ele come 2 bandejas de morango de uma vez. E tem dia que você oferece fruta e não quer. Não quer. Banana. Tem dia que come 4 bananas. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Tem dia que já não quer. Então, assim, às vezes a gente fica se perguntando, mas o que tá acontecendo, né? Que um dia tem, um dia não tem, um dia quer, um dia não quer, e aí quando tem, não quer, e aí quando quer, não tem, e aí você vai atrás. Então, você não sabe muito bem como planejar isso, né? Porque às vezes, assim, até o que eu tenho planejado ali pra ele já pronto, muitas vezes congelado, ele não quer no dia, né? E fala, isso de novo. Não quer. Então, agora eu acho que é realmente algo que tá ficando mais difícil pra mim, e muitas mães em casa também devem, né, passar por isso. E aí, o que a gente faz? Bom, o que eu sempre oriento, assim, primeiro, se você não quer ofertar, evite de ter disponível, é o primeiro ponto. E até para nós adultos, né? Se eu quero me reeducar, me restringir de alguma coisa, se a gente tem em casa, é mais difícil de resistir à tentação. E com as crianças também, né? A questão dele, né? Falando dele, da não aceitação, uma sugestão, uma estratégia é você trabalhar com 2 opções se você tiver essa condição. Então, por exemplo, Conrado, hoje tem bife e frango. O que você quer? Ovo. Não, mas tem bife e frango. Ó, hoje tem isso e isso. Se você tiver pelo menos 2 opções para ver se ele consegue escolher dentro daquelas. Trabalhar isso, legal. Essa conversa. Nunca pensei nisso. E dar ali uma opção de escolha, né? Porque ele, dentro dessa, ele vai ter sentido que ele que escolheu, que ele quis. Ou que eu você quero, fez, verdade. Eu quero ovo. Não, mas ovo agora não tem. À noite a gente pode tentar fazer um ovo, se você quiser. Mas agora é isso. Então, você precisa comer, você precisa ficar forte, às vezes associar com algum personagem, né, que ele goste ali, olha, né, o Homem-Aranha não é forte, e tentar, né, a criança muito lúdico, é muito da brincadeira, e sempre tentando, né, trazer mais próximo, aproximar do alimento, às vezes levar para fazer alguma coisa junto, né, manipular, então, para criar esse interesse, né, para vir a voltar a ter o interesse pelo alimento. Legal. Eu também acho, essa idade que tá o Conrado, né? Eu acho que você já pode trabalhar dessa forma, a conversa. Eu acho que ele já vai ter mais um entendimento. E essa questão das oficinas, né? Você levar ele pra cozinhar, ter contato com o alimento, eu também acho bem bacana. Ele gosta, gente. Ele gosta muito. Só que assim, até vocês tiveram também essa questão da dificuldade com toda a sujeira da introdução alimentar?
Porque faz uma bagunça, não faz? Nossa, bastante. Meu Deus. E a Aurora, hoje em dia, às vezes eu faço receitinhas pra ela, né? Vejo que a Patrícia também faz panquequinha, bolinho. E a Aurora, ela gosta de participar, né? Ela sempre aparece, às vezes, nos meus vídeos. E ela põe a mão na massa e faz uma bagunça. Então, é onde entra a questão da paciência, né? Principalmente, introdução alimentar. O Rafael, vou falar dele agora, tá? Ele foi bem calmo e paciente. Às vezes eu começava, eu acho que por conta dessa questão da cobrança, eu via que ela não estava aceitando muito bem. Eu ficava ali, meu Deus, o que é que eu faço? Eu ficava desesperada. E aí ele ficava mais calmo. Não, amor, assim. E isso é muito importante também. Mas é uma bagunça daquelas assim, tem que trabalhar a tranquilidade. Ai, gente, mas isso eu acho tão importante porque é uma memória afetiva tão grande. Eu tenho memória assim, em casa a gente fazia muitas coisas juntos, almoços e tal. Não muito saudável, mas a gente... Uns nuggets. Não, eu falo assim, que a gente tem até hoje, quando vem minha família de São Paulo, vamos fazer esfirra todo mundo junto, aí todo mundo vai lá e faz, mas essa memória de todo mundo estar junto fazendo aquilo, meio que a esfirra se tornou algo familiar. Sim. Ai, fim do ano, tá chegando dezembro, é o momento que a gente faz um bolo de nozes específico, a gente só faz, sabe, No só Natal. pra ser simbolizado. Eu acho isso, que a comida é isso também, né? Sim. Exatamente. Comida é afeto, a comida é nutrição, óbvio. Sim. Mas comida é afeto. Você ter esses momentos, né? De, vou fazer um bolo, fazer uma panqueca. Eu acho que Sim. isso guarda na memória. Né? Até emocionei. Tá vendo só? E é uma das coisas que eu tento ao máximo trabalhar com a Aurora, essa questão dela estar junto comigo, né, durante momentos que eu tô preparando ali algo pra ela, porque a memória é afetiva, né, igual Sim. você falou. Eu falo assim, eu quero que ela veja esses vídeos que ela teve comigo nesses momentos, que ela participou, e eu acho que isso é muito importante. Você falou da questão do final do ano, né, Natal. O Natal pra mim tem um valor afetivo muito grande, né, porque você tá ali em família, cozinham juntos, então esses momentos são muito importantes, né? E fica, né? A gente lembra às vezes da avó, você vem uma comida, né? Parece que você sente até o sabor, o cheiro. Então, assim, é muito legal. E eu falo, né? Eu tenho várias receitas da minha avó. Minha avó fala que a gente não pode passar vontade de nada. Então, se você chegar lá 10 horas na casa dela e falar, tô com vontade de não sei o quê, daqui a pouco ela aparece com o negócio. É desse jeito. Então, ela fala isso, né? A irmã dela teve um câncer e ficou com sonda. Então, ela viu isso e ela associou que a irmã ficou com vontade de muito tempo de muitas coisas. Então, tem que ser no dia, não pode passar. E é muito louco isso, porque esses dias mesmo, quando ela tava com vontade, ela faz uma massinha e coloca queijo dentro. E o Conrado tava com vontade de comer isso, gente. Eu falei, nossa, vó, ele veio embora, porque ele comeu lá e veio embora. Chegou aquele que queria, eu não sabia fazer, né? Aí eu falei pra ela, vó, nossa, Conrado veio embora querendo isso, tal, né? Cheguei lá, depois no final de semana, e já tava pronto. Ela lembrou e ela sempre faz isso. Então, realmente, né? É algo que fica pra gente e nunca fica igual o que ela faz. Imagina. Eu tento fazer, mas nem próximo, gente. Não sei o que O que é isso. bife que a minha avó Carmen fazia, ninguém faz. Não fica igual, gente. Não tem o meu sabor. Você pega a mesma receita e não fica, né? Não. E falando de parto, né? Vocês tiveram 2 partos normais, saudáveis. A Alana agora há pouco tava falando, nossa, 13 horas de trabalho de parto. Eu falei, nossa, foi tão rápido. 13 horas, rapidinho. Se a gente for parar pra pensar em uma primigesta, num parto normal espontâneo, é um parto consideravelmente Rápido, né? O da Paty também, totalmente fora da curva. A alimentação tem muito a ver com isso também, né? Sim, porque assim, um estado bem nutrido, né? Eu acho que até pra estar bem, pra estar disponível. Porque, por exemplo, igual a Ana falou, teve anemia, ou você tem uma deficiência em específico, né? Falta energia, a gente sabe que tem vários nutrientes aí que são importantes, né, para várias coisas. Então, estar nutrido, né, estar bem nutrido é fundamental para tudo ali que o organismo vai precisar, vai demandar. E, por exemplo,
eu tive uma perda pós-parto de peso, assim, muito rápida. Porque também porpério, enfim, todo, né, o que demanda... Fisiopélvica, né, Patrícia? Muito, assim, tipo, eu acho que eu perdi 15 quilos dentro de um mês. Então, se você também não tem uma reserva, se você não tá bem alimentado, imagina isso num período muito, né, de vir alguma deficiência, alguma falta ali. Então, a alimentação, ela é, até no pós-parto, né, ela, no requerimento nutricional, que nem, né, a gente tem ali os cálculos, tudo. O que a mulher precisa depois do parto é até mais. E às vezes fica assim, ai, não, preciso perder peso, ou restringe. E não é fase de restrição, né, é fase de aumentar a ingesta, né, alimentar, de tomar muita água, para produção de leite ou para recuperação do parto, né? Então é imprescindível, assim, a alimentação. Até porque amamentar tem um gasto calórico, eu que eu diga. E porque, igual eu falei pra você, gente, eu não mudei nada, né? Então, eu vejo que realmente, se a gente for parar pra pensar, foram 2 partos fora da curva até na entrega. Muita gente fala que diabetes gestacional, por exemplo, não pode ter parto normal. Quer dizer... Super teve, né? Super teve. E a questão da tireoide também, né? Exatamente. Você tinha, que muita gente também não indica não, né? Mas acaba, né, desestimulando, ou às vezes até fala que é uma indicação cesariana. Você tinha uma cesárea anterior, uma cirurgia anterior também. Quer dizer, nada disso foi, e pelo contrário, a recuperação de vocês foi muito boa, né? Nossa, a minha foi ótima. Eu acho que depois que a Aurora, na hora que ela nasceu, assim, eu já tava me sentindo 100%. Foi incrível. Eu acho que eu sentei, comi um prato de arroz e feijão como se nada tivesse acontecido. Tô bem, muito bem. E assim, a questão da alimentação, nossa, ela influencia muito no trabalho de parto. Porque, por exemplo, mesmo com tudo, né, com a questão do diabetes gestacional, da anemia que eu tive no final da gestação, mas assim, vamos pegar uma coisa que eu avaliei muito, foi a minha pressão. A minha pressão durante o trabalho de parto estava 10/7. Assim, eu acho que com 8 centímetros de dilatação. Então, o impacto, né? Sim. De uma alimentação saudável vai influenciar muito nesse cenário também. A Aurora também, no final da gestação, ela não teve nenhuma intercorrência devido ao diabetes gestacional, que foi muito bem controlado. Então, assim, no final da gestação, porque eu fazia aquele acompanhamento recorrente semanal de taxas glicêmicas no geral, e o outro médico que me acompanhava falava assim, Alana, você tá ótima, melhor que isso não tem como ficar. Ele falava até pra mim, ai, pode liberar um pouquinho, não, tá tudo bem, você tá se privando demais, porque eu fiquei muito preocupada com a questão de diabetes gestacional, e ela não teve nenhum crescimento, né, de percentil a mais, por conta que costuma, né, acontecer com os bebês que tem a mãe, né, com diabetes gestacional, e não teve influência de absolutamente nada. E foi um cenário muito bom também, né? Porque eu tive o quadro de anemia, né? Minhas plaquetas caíram muito porque eu tive uma dengue bem no final da gestação. Então, foi um pouco complicado. E o cenário de parto normal, pra mim, seria o ideal, né? Por conta da perda de sangue. E graças a Deus aconteceu tudo da melhor maneira possível, né? Sim. Não, e muitas vezes é desestimulado, né? Ainda que tem esses quadros. Isso que eu ia comentar, que assim, e a mãe que não quer dar açúcar é chata. Sempre tem. E a mãe que quer um parto normal, meu Deus, sempre tem um pitaco. É doida. Então, assim, seja no parto, seja na alimentação, sempre. Meu Deus, mas por que todo, né? E a Alana falou uma coisa sobre a inversão da alimentação, né? Que hoje em dia, nuggets, etc., é o natural, e a alimentação mais saudável não. Mesma coisa cesárea e parto normal. Sim, né? Hoje em dia a gente tem uma inversão de valores do que realmente, né, é o melhor, né, em questão de recuperação, melhor para a mãe, para o bebê e tudo mais, e o que é mais fácil, como uma cesárea marcada e tudo mais. Então, assim, todas essas decisões sempre vêm na maternidade, né? Desde o começo ali, na decisão do tipo de parto, já vem várias
camadas envolvidas que vocês sabem muito bem, até a amamentação, a alimentação, e isso vai indo, né? Porque eu acho que vocês têm muito ainda, né? Pela frente. Ai, meu Deus, eu imagino, Mariana. Estamos só no começo. É só o início. É só isso. É só o começo. Mas eu acho, e assim, até eu acho, assim, observando, né, o que a gente vem vendo, obviamente, cada pessoa é diferente da outra mesmo, mas eu vejo, assim, por toda a dedicação de vocês, obviamente, que eu acho que também por ser profissional a gente acaba tendo mais conhecimento e tudo mais, mas eu acho fantástico. A Patrícia que tava passando batom no expulsivo. Tá vendo Tipo, só, gente? tá com dor, Paty, uns 8. Cara, então pra vocês verem como tudo acaba sendo diferente, mas no contexto geral, a informação, o cuidado, né? Toda essa questão vai trazer um impacto pra cada um muito grande, né? Com certeza. Eu acho que faz todo sentido. Não, e exatamente, é a gestação, parto e pós-parto. E Né? Como a gente conversou no começo, gestação, quero estar bem, pra estar bem no parto, com energia e ter uma boa recuperação no pós-parto. Então, tudo que a gente faz aqui vai ter uma repercussão depois, né? Sim. Isso E é eu importante. observo muito também na prática, quando eu atendo, assim, a maior parte dos meus atendimentos são casos de obesidade, doença crônica. E eu sempre questiono, né, quando que você percebe que teve esse aumento? E muitas me falam, ai, na gravidez, eu não me cuidei, ganhei tanto e depois eu nunca mais consegui recuperar. Ou, né, eu tive dificuldade, ou eu desenvolvi uma hipertensão, diabetes. Então, assim, a gente vê que também traz uma consequência, né? Às vezes as pessoas, tem muito isso, né? Tem que comer por 2, tá grávida, tem que comer muito, é tudo liberado. E não é. E não é bem assim, né? Não é bem assim, é. E muitas, a Lana, né, super consciente, se cuidou, mas acontece às vezes também de não ter tanto essa preocupação, esse cuidado, né? E aí pode refletir depois, ao longo da vida. Eu vejo que a gestação é um momento ou que a mulher, ela vai, tô com uma alimentação ruim, eu não pratico atividade física, vai dar um start pra melhorar e buscar uma vida mais saudável, ou é o contrário também. Nossa, não, agora eu tô grávida mesmo, vou comer por 2, depois eu recupero. Isso. Ou talvez eu acho até que eu vejo que muitas não têm consciência ou não querem ver, sabe? Tipo, meio que se engana, fica ali num estado de vulnerabilidade que deixa passar. Porque a gente já tem que fazer intervenção, né, em mulheres, tipo assim, olha, vamos conversar aqui, vai ser difícil acompanhar um parto, né, com essa diabetes, da forma como tá. Então, você precisa realmente, um pouquinho, né, de cuidar. Então, a gente já fez até intervenções, não tem parto sem um bom pré-natal, né? Sim, e tudo isso no pré-natal influencia. A alimentação influencia demais, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa, assim, muito imprescindível que a mulher cuide da alimentação. Obviamente, como a gente falou, também entendendo a realidade de cada um, porque como vocês falaram, né, tem a questão financeira envolvida, do que essa mulher pode, né, também acessar ali, mas também, sem isso, a gente fica muito difícil, né? Tanto a questão do pré-natal, de acompanhar um pré-natal bem feito, né, que, querendo ou não, vai influenciar no parto, e lá no pós-parto também, a amamentação, quer dizer, uma coisinha aqui influencia todo o puerpério, todo o ciclo, né, depois. E aí, como você tá falando, até bem mais pra frente, que a gente esquece, porque, na verdade, a maioria das vezes a gente tá mergulhada no puerpério, né? Sim. Exatamente. E é muito, muito além, né? É isso, gente. É isso. Já falamos mais de uma hora. Falaria mais. Dá pra falar Ficaríamos por muito muito. tempo. Passa rápido, né? Passa rapidinho. E o que vocês falariam pras mulheres aí que assistem a gente, né? Qual dica vocês dariam de todo esse ciclo aí? Desde a gestação até depois, né? Nessa alimentação com a criança. O que vocês acham que é imprescindível? Mas falando da vida real. Da vida real. Eu acho que, assim, o meu maior conselho pra todo mundo é que a base alimentar seja comida de verdade, né? É isso, não tem truque. É o bom e velho arroz e feijão, proteína de boa qualidade, verduras, legumes e frutas. Então, assim, eu acho que se você fizer isso de forma bem feita, vai ser sucesso. Já tá um básico bem feito. à frente de muita... Exatamente, gente. porque nem todo mundo vai conseguir. Vou comprar suplementos caros. Então, se a pessoa fizer pelo menos o básico,
vai funcionar também. Sim, é exatamente isso, né? Muitas pessoas vêm com aquelas falas assim, ai, mas é caro, né? E não é, gente, porque é o básico. Então, assim, vamos pensar, quanto que eu gasto ali com industrializado, com refrigerante no mês, né? Com uma coisa ali que não tem tanta necessidade. Então, vamos tentar tirar esses alimentos e priorizar uma alimentação mais natural. É o básico, né? É possível de se conseguir. Né? Cada um vai ter ali as suas necessidades, mas no geral é isso que vai funcionar para todo mundo, né? Assim, enquanto, né, profissional e também ter passado, né, pelo processo aí da gestação, do parto, né, natural, eu acho que a informação também é muito importante, né? Assim, se estar por dentro de conteúdos que realmente informem, né, de fontes seguras, porque eu vejo assim, as mulheres dão muita voz para um único profissional, né, e é o médico que está ali mais diretamente no pré-natal, e aí ela já vem com aquilo. Então, assim, se informem, leiam, procurem, vejam relatos de parto, né, tenham essa informação. Né? Porque é isso que abre mentes. Tenham pessoas, né, como vocês, assim, também, exatamente. que possa informar, auxiliar, porque é isso que nos dá forças, né? Exatamente, na e faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. E tenha a decisão e siga firme na decisão. Sim, Seja exatamente. protagonista, né? Eu sempre falo isso, porque se a gente não for... Talvez em algum momento vocês ouviram coisas que desestimulariam vocês a ter um parto natural, a alimentar a filha de vocês da maneira correta e que a gente sabe que é a correta. Então, assim, se a gente não tem esse protagonismo, a gente acaba não fazendo coisas que a gente sabe que é o certo, justamente por ouvir essas vozes externas que muitas vezes estão erradas. Então, acho que o protagonismo realmente é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Sim, Com certeza. com certeza. E pedir ajuda sempre que necessário. Sim, Isso estamos é todos à importante. disposição. E vocês querem deixar aí o @, de vocês, pro pessoal seguir vocês lá também. Vocês estão sempre na nossa rede, né? Na Sempre verdade, postando. as pessoas já conhecem vocês. Pode falar? Pode. Meu @ é @Alana Delmondos, com 2 S no final. Eu sempre posto bastante dicas, receitinhas pra ajudar, assim, no dia a dia, de quem acaba não tendo muita criatividade, né? Pra estar ajudando sempre. O meu é @Pat, _Queiroz. Eu não tenho um perfil com muitas dicas, sugestões e receitas, como o da Alana, que é ótimo, pede várias receitas. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, conversar, saber da experiência, eu também estou à disposição. Ai, gente, Olha muito que obrigada. ótimo. É muito bom sempre estar com vocês, né? A gente tem histórias muito profundas. É muito legal Sim, isso, porque passa o tempo e parece que a gente continua a mesma coisa, não é? Exata- E os próximos babies, né? Aqui, ó, nossa equipe dos próximos, tá vendo? Ai, que delícia! Vocês, no segundinho. Ai, quem sabe, né? Daqui A gente já tem vários segundinhos, viu? Ai, eu vi. Ai, gente. É. Eu quero logo. Adorei. A Patrícia aqui... Não, eu Não. estou... Eu acho que eu parei por preenchida, aqui. Mas é muito bom, eu acho que é isso, a gente tá sempre aqui, agradeço demais, realmente, porque, como eu falo, só a gente sabe a conexão, é muito bom mesmo estar com vocês sempre, e não vou falar muito, senão vou chorar, mas é muito bom de verdade, gente, muito obrigada, e é isso, a gente sabe que nutrição é muito mais do que somente alimentar, né, tem muitas outras coisas envolvidas, então... Até o próximo episódio. A gente espera vocês para trazer mais informação, né? Mais conhecimento e mais vida real, Deixa né? aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui também. Exatamente, é isso aí. Aqui é Maternidade Real, como vocês sabem. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até a próxima.